Olá, alunos e alunas do segundo ano do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Língua Portuguesa e Literatura. Na aula de hoje, nós abordaremos o romance romântico. Então, durante a nossa aula, nós focalizaremos essencialmente o que é o romance romântico, quando esse romance romântico se deu aqui no Brasil, ou passou a ser produzido aqui no Brasil, e também faremos um estudo breve dos principais escritores ou prosadores românticos aqui em nossas letras, aqui no Brasil. Bem, a princípio, você já vê de cara que nós continuaremos estudando o romantismo brasileiro, mas o foco aqui é a prosa, especificamente, como eu já disse, o romance. As principais temáticas que serão abordadas por esses romancistas dentro dessa estética, e com um foco principal, a obra do escritor José de Alencar. Vamos lá. Bem, aqui nós temos uma pequena contextualização do que foi a prosa romântica no Brasil. Então, começamos tratando de que, até um dado histórico, de que o romance lá na Europa, ele começou a ser produzido ainda por volta do século XVIII. Ou seja, lá ainda pelos anos de 1700 e alguma coisa. E tornou-se por lá a principal forma de narrativa, a partir do romantismo, que também se deu um pouco antes do que acontecer aqui no Brasil. Lembrando que o romantismo na Europa ele se dá ainda no século XVIII e aqui no Brasil apenas a partir do século XIX, por volta aí de 1836. Mas a produção dos prosadores românticos só vai se dar por volta da década de 1840, conforme vocês estão vendo. Então, é possível afirmar que durante o período colonial, que vai dos anos 1500 até um pouco início do século XIX, o Brasil praticamente não produziu nada de prosa de ficção. Pois bem, os prosadores românticos, a exemplo dos poetas românticos, eles se investiram do que nós chamamos de espírito nacionalista para produzir as suas obras literárias. Logicamente que as obras produzidas, os romances produzidos nessa época, não cultivaram apenas a característica romântica nacionalista, como nós veremos mais adiante. Mas havia entre esses escritores uma espécie de consciência de missão. O que seria a missão? Missão de trabalhar as temáticas brasileiras, sobretudo as que estavam mais perceptíveis à visão daquele povo na época, que eram o quê? A busca da emancipação política, com a independência, isso se fortaleceu, e há um processo intenso, de busca da proclamação da República, que vai se dar anos depois, no ano de 1889. Há também algumas temáticas bastante sensíveis aos prosadores, assim como foi aos poetas, que é a questão da escravatura e também a composição de um povo. Especificamente, nas obras regionalistas, nós veremos que há uma diversificação dessas temáticas enfocando as culturas populares, enfim. Bem, nós temos como marco inicial das primeiras publicações de romance, aqui, O Filho do Pescador, que é de 1843, uma obra pouco conhecida,
mas que logo em seguida tem a publicação de A Moreninha, do escritor Joaquim Manuel de Macedo, que esse, aliás, configura-se como o marco inicial da prosa no Brasil, certo? Digo a prosa romântica brasileira, especificamente o primeiro romance brasileiro a vir a nosso conhecimento. Bem, nós temos que destacar também, dentro da prosa romântica brasileira, o seguinte, que esses romances, né, o romance romântico, ele não veio até nós logo em publicações, né, num só volume. Ele veio de uma maneira bem peculiar, que foi justamente através que nós conhecemos como romances de folhetim. Especificamente, nós temos aqui o que é romance de folhetim. É uma longa narrativa de caráter popular, ao gosto aqui, por exemplo, da Moreninha, que enfocou as classes, a classe social na época, né? As classes quase, digamos assim, não tão favorecidas assim, o que era uma tônica, o que foi, na verdade, uma tônica do romance romântico, enfocar as classes altas. Porém, nesse romance em especial, assim como outros, focou aquela classe popular, né? Então, cujos capítulos eram publicados semanalmente nos jornais. Então, o romance de folhetim fazia-se de que forma? A exemplo das telenovelas que nós temos hoje, os romances de folhetim faziam basicamente isso. A cada semana era publicado um capítulo e com uma estratégia argumentativa, ou melhor, uma estratégia para captar a atenção dos leitores, né? A gente chama de técnicas especiais de narrar. Então, terminava-se os capítulos, havia-se a interrupção em momentos decisivos da ação, ou seja, havia uma expectativa para o próximo capítulo ser publicado no jornal. Bem, temos que destacar aqui também o que nós chamamos das principais temáticas. Já falamos que os escritores românticos, né, os prosadores, estavam imbuídos, assim como os poetas românticos, com aquele profundo espírito nacionalista, mas há temáticas ou aspectos bem sensíveis da vida brasileira que foram enfocados nas diversas produções românticas, né, da prosa romântica. Bem, esses escritores, esses prosadores, eles quase sempre faziam o quê? Retratavam o quê? A vida da corte. Em muitos romances vai ser escrito a respeito dessa vida na corte. A análise psicológica e comportamental dos personagens já vai aparecer aqui na obra romântica. Dessa forma, idealizando-os quase sempre, né? Os ambientes também regionais, no caso aí que eu já citei agora há pouco, questão dos romances regionalistas, que a gente vai falar mais à frente. O indígena continuou sendo temática importante ou sensível aos românticos, especialmente na obra de José de Alencar, nos romances indianistas, bem como a questão do retrato da natureza tropical do Brasil. Com o mesmo ufanismo, né, aquele sentimento patriótico que a gente já analisou na obra de Gonçalves Dias, né, que vimos na poesia nacionalista. O escravo também vai ser uma temática, a questão da escravatura, muito sensível aos escritores os romancistas românticos. E, por fim, os aspectos e episódios da história do Brasil. Bem, então todos esses temas que acabou de ser citado, eles são mais ou menos intensamente colocados e são permeados por o que nós chamamos de histórias de amor. Então, tratou-se de vida na corte, vai ter uma história de amor permeando. Tratou-se de questões do ambiente típicos regionais, de regionalismo, vai ter uma história de amor permeando. Assim, cabe dizer que o romantismo foi, digamos assim, o celeiro de criação dos chamados casais apaixonados, que vocês vão conhecer através das leituras dos romances românticos que já estão realizando, não é verdade? Então,
Esses casais, eles, que nós chamamos, convencionou-se a dizer, que nós chamamos, criamos os verdadeiros mitos literários, né? Referidos até hoje, como por exemplo, vamos citar alguns, Iracema e Martim, né? Iracema indígena e Martim o homem português, né? O viajante português, que está lá no romance Iracema. Podemos citar também Leonardo e Luizinha no romance Memórias de um Sargento de Milícia, assim como bem outros tantos casais que iremos conhecer. Bem, à frente nós temos um pequeno estudo dos principais autores românticos, né? Nós temos aqui Joaquim Manuel de Macedo, que é o autor da Moreninha, e o Moço Loiro, são dois grandes romances que a crítica costuma classificá-los como, digamos, ao gosto popular, né? Ele condicionou a sua narrativa ao gosto popular, enfocando, como eu disse já alguns minutos atrás, enfocando personagens de classes um pouco mais baixas, podemos dizer assim, não focalizando diretamente nos personagens da corte, né, que eram comum, né, nos romancistas românticos. Nós temos também o Manuel Antônio de Almeida, que com sua obra Memória do Sargento de Milícia, ele desce um pouco mais, inclusive é chamado pela crítica como voz de exceção em nosso romantismo, pelo fato de ele ter criado uma obra tão original, em especial, ele ter criado a figura, pela primeira vez na literatura brasileira, a figura do anti-herói. O que seria o anti-herói? É um protagonista que, de certa forma, ele não tem todos os dotes, vamos dizer assim, as características de um herói verdadeiro. O que seria um herói verdadeiro, então? Um herói verdadeiro seria aquele herói que tem todos os sentimentos e suas ações, elas são nobres. No caso aqui do protagonista de Memória do Sargento de Milícia, o Leonardo, ele não tem todas essas características, digamos, certinhas, podemos dizer assim, usando uma palavra bem simples para entender. Ele oscila, mas no final, logicamente, os sentimentos bons e as ações boas, elas predominam, certo? Outra característica na obra do nosso Manuel Antônio de Almeida, em especial do Memória do Sargento de Milícias, é o fato dele trabalhar com a questão do despojamento, ou seja, há características no seu vocabulário, né, dentro do romance, mais aproximadas do que nós chamamos de coloquialismo, né? Há muitas marcas de oralidade, a fala das personagens aparecem mais claramente. Bem, e por fim, nós temos o maior escritor, podemos dizer assim, o maior prosador do romantismo brasileiro, que é o José de Alencar, né? Na verdade, os críticos costumam falar que ele é um precursor, ou melhor, o pioneiro nas primeiras décadas e, de certa forma, ele é a figura mais importante porque ele ampliou esse modelo de romances no Brasil. Então, de certa forma, ele diversificou. Ele sendo o maior produtor de obras, também diversificou essas produções, conforme nós veremos aqui à frente, né, a classificação da obra romântica do José de Alencar. Olha só, pode ser assim resumida, né, em romances indianistas, que, de certa forma, como já comentei, dá continuidade à realização do indígena, já iniciada lá na poesia, especialmente pelo Gonçalves Dias. Olha aí alguns exemplos de romances românticos indianistas, o Guarani, Iracema, e se junta a ele também aqui o Birajara, que é outro romance indianista.
Há romances regionalistas, nós temos o gaúcho, o sertanejo. Pelos próprios nomes, você já nota que esses romances enfocam determinadas regiões do Brasil. Os romances históricos, as Minas de Prata, que no caso aqui ele segue de alguma forma o modelo de romance europeu, que vai lá resgatar, no caso do europeu, a figura do cavaleiro medieval. Aqui o José de Alencar vai resgatar a nossa história no período ainda pré-colonial, né? Ou seja, antes da vinda dos portugueses aqui para o Brasil, assim como faziam os poetas indianistas. E por fim, a obra de romances urbanos, que na verdade podemos dizer que é o que o José de Alencar mais produziu, né? Romances. Mas nós temos aqui dois exemplos. Nós temos Lucília e Senhora. Mas pode-se juntar a eles, por exemplo, também outros romances, como A Viuvinha, 5 Minutos, Diva, e tantos outros, né? A Pata da Gazela e tantos outros romances de José de Alencar. Ok? Aqui nós temos uma pequena biografia dele, né, das obras, citando aqui a quantidade de romances que ele escreveu, né, completa. A sua obra completa reúne cerca de 20 romances de desigual qualidade. Aqui é um comentário crítico, né? Claro que esse comentário crítico é permeado pelo fato de posicionamento particular de cada um. Quando ele diz de desigual qualidade, é que alguns romances podem chamar mais atenção do que outras obras. Mas aí ele cita como obras-primas 2 romances. Um romance indianista, que é Iracema, e Senhora, que é um romance urbano. Ok? Além disso, ele escreveu 6 peças teatrais, crônicas também, etc. etc. Certo? Então, gente, basicamente, nós temos na prosa romântica esses 3 autores. Né? Para fechar, nós temos aqui um pequeno resumo do que seria a prosa romântica, o que foi estudado nesse capítulo. Né? Então, na literatura brasileira, a prosa de ficção só tem início no romantismo. Já falamos disso lá atrás, né? Por volta do século década de 40 do século XIX. A Moreninha foi o primeiro romance, né, publicado em 1844, e é considerado o primeiro romance não só dessa escola literária, como também na nossa literatura. Sabemos que há um romance produzido anteriormente a Moreninha, que é O Filho do Pescador, de 1843, mas que não tem tanto destaque pela crítica. Então, dessa forma, compreende-se que os prosadores românticos tenham assumido a produção literária como uma missão. Que missão foi essa? Preencher os vazios da representação simbólica da identidade nacional. Então precisávamos de algo mais, de um gênero que enfocasse todos aqueles acontecimentos do momento. E aí entrou a figura de José de Alencar, que melhor fez essa missão, né? Melhor cumpriu essa missão. Foi quem levou mais longe e com maior qualidade estética esse projeto. Aí nos romances, como já acabamos de falar, nos romances indianistas, nos regionalistas, nos históricos e nos urbanos, que exerceram uma grande influência na sua época e passou também a ser não só uma leitura obrigatória para a época, mas também base de inspiração para outros escritores. Nós temos lá no final do romantismo também um escritor que se destacou, que foi o Manuel Antônio de Almeida, com seu Memória do Sargento de Milícia, né? E aí tem uma ressalva aqui, né, que esse autor ele fugiu aos padrões e chavões românticos, ou seja, aqueles modelos que de alguma forma, apesar do romantismo pregar que não há regras nem modelos, havia de alguma forma o que nós chamamos de chavões românticos, né? De enfocar, por exemplo, o romance, os casos amorosos, por exemplo, das classes sociais mais favorecidas. E o Manuel Antônio de Almeida fugiu a essa regra, né? Aos padrões, e focalizou as classes populares.
E aí também, junto com isso, criou a figura de um herói ou de anti-herói, um herói malandro, que se tornou um modelo de nossa literatura que será copiado tempos depois por alguns escritores e prosadores brasileiros, né, já no modernismo. Então, pessoal, a aula é basicamente isso. Obrigado por assistir e até a próxima.